minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travasso e Marcelo da Fonseca. Inclusive, temos um representante do Conversa de Redação lá da Praça 7, nosso estúdio móvel montado nesse evento chamado Viva Praça 7, que a Itatiaia está transmitindo ao vivo direto lá do centro de Belo Horizonte também. Eduardo Costa está por lá. Mas bom, ex-presidente Collor é preso após decisão de Alexandre de Moraes por condenação na Lava Jato. A prisão aconteceu por volta de 4 horas da manhã dessa sexta-feira em Maceió. O ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso envolve propina em negócios da BR Distribuidora. O Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, evidentemente que depois dessa notícia que eu tive ontem à noite, de que ele seria preso, eu fiquei ligado de madrugada. Acordei pro xixi, eu vou dormir mais não, que eu vou esperar a prisão. E enquanto isso, ficava pensando em algumas frases, sabe? Eu conheci, coisa de uns 5 anos atrás, um jardineiro humilde, inteligente, conhecido como Carlão, em Piedade do Paraupeba. Trabalhava o dia inteiro. De tardinha, subia a rua para casa, tomava as cachaças e falava algumas verdades. Se ele estivesse aqui hoje, eu ia dizer assim: ô Carlão, já são 3 ou 4 ex-presidentes presos. O que a gente faz com esse país, Carlão? Ô Eduardo Costa, só divino de Espírito Santo para ajudar. E o que a gente faz, Carlão, com um cidadão que nasceu rico, filho de senador, todo bonito, poderoso, mas que só fez coisa errada e roubou a vida inteira, hein, Carlão? Lugar ladrão na cadeia. E que bom que o Collor tá lá, esse genocida, para me fazer acreditar e passar para minhas filhas que não vale a pena ser esperto demais. Aquelas coisas que eu aprendi, que você aprendeu, Júnior, que nós todos aprendemos com papai e mamãe. Tocinho roubado não dá gordura, caixão não tem gaveta. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Um dia a casa cai, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e furou pro lado do genocida das Alagoas. Então eu quero, meu caro Júnior, senhoras e senhores ouvintes, encerrar essa participação com mais uma vinheta que o Peraderes vai rodar, por favor. Eduardo aproveitou sonoplastia do rádio hoje, hein, Jonatas Peraderes, no comentário dele. Ô Edilene Lopes, como é que Brasília recebeu essa informação aí de ontem para hoje, hein? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia aos nossos amigos debatedores, aos ouvintes. Essa foi uma surpresa até aqui na capital federal. Ontem à noite, no quintou de Alexandre de Moraes, ele expediu esse mandado de prisão contra o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Entre os advogados, isso já era aguardado, entre aqueles que estão envolvidos no processo, porque já havia o trânsito julgado, ou seja, a fase recursal já tinha praticamente terminado, eles estavam em embargos de declarações, que são as últimas possibilidades de recurso. Normalmente elas não mudam a decisão, mas são os advogados de defesa tentando esclarecer algum ponto ou apontar algum erro na condenação e assim pelo menos protelar um pouco mais o processo. Mas essa já era a fase final e existia essa possibilidade, já que Fernando Collor de Mello havia sido condenado, só que não para esse momento. E ele acontece em uma semana em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia anterior, tinha recebido uma intimação do Supremo Tribunal Federal dentro do hospital, já que ele se recuperava, mas o Supremo Tribunal Federal considerou que se ele fazia live e dava entrevista também poderia ser intimado para que o julgamento dele por tentativa de golpe começasse. Então aí, nisso tudo, se a gente for analisar de forma contextual, tem um recado de Alexandre de Moraes que tem agido com mãos de ferro e para muitos tem inclusive excedido o que prevê a sua função. Alexandre de Moraes mostra ao ex-presidente Jair Bolsonaro que está disposto e que vai continuar com as suas decisões. Primeiro por intimá-lo no hospital, já que ele teria se mostrado apto ao convívio social, fazendo live e sendo entrevistado, e mostra também que há uma possibilidade de ele também ser preso, já que o ex-presidente Fernando Collor de Mello não foi poupado e vários dos processos da Operação Lava Jato ou foram extintos ou foram anulados, enfim, acabaram não tendo o resultado final do julgamento, como aconteceu no caso do próprio presidente Lula, que tinha tido uma condenação, cumpriu pena, mas várias das medidas não foram efetivas. Só que Collor acabou sendo preso aos 75 anos, o que pode também flexibilizar a situação dele, a qualquer momento pode conseguir
alguma flexibilização para ser solto, mas foi preso. Mostra que o próximo poderia ser o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por agora, não. Primeiro vai haver um processo, julgamento no final do ano, deve haver um tempo recursal. Se Bolsonaro for preso, vai ser a partir do final desse ano, depois da condenação, ou até em 2026, mais perto das eleições. Mas fato é que é mais um recado de Alexandre de Moraes de que ele age com mãos de ferro e que não vai flexibilizar, pelo menos nesse momento, para ninguém, Júnior Moreira. E aí, Marcelo da Fonseca, era uma prisão para você já esperada ou deu um certo susto, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que deu um certo susto, sabe por quê, Júnior? Porque todos os outros casos da Lava Jato, o Supremo não teve essa mão forte, né, que teve no caso do Collor. E aí, antes de mais nada, é preciso deixar muito claro, o Collor, quando a gente vai ler a denúncia do Collor, é um caso de corrupção escancarado. Né, são cerca de 20 milhões. A denúncia da Operação Lava Jato traz, além das delações premiadas, né, que inclusive falam dos lugares onde eram repassados os dinheiros, tem valores das contas, onde foi recebido, qual o interesse, quais empresas eram beneficiadas, né, no caso, uma empresa de engenharia, o TC. E assim, o detalhamento fica muito claro na denúncia. Então é uma prisão correta, muito justa. Agora, não dá pra gente ignorar o fato de que o Collor tá sendo o único, né, que está sendo pego para Cristo aí na Lava Jato. Porque o Supremo jogou tudo fora. Tem vários outros casos da Lava Jato que tem as mesmas provas, as mesmas delações, todas as comprovações necessárias e o Supremo deixou de lado. Como o Collor hoje não tem mais o peso político que tinha antes, né, quando ele era senador, como o Collor não tem mais a força política que ele tinha alguns anos atrás, ele não tem ninguém para defender. Talvez se o Collor hoje fosse senador, tivesse interesse do governo executivo, né, do governo Lula, ter o Collor na bancada de aliados, talvez o Supremo teria uma outra decisão. Então, assim, para comemorar, eu acho que quem defende, né, a punição à corrupção no Brasil tem que ficar muito feliz e comemorar a prisão do Collor. É uma pena que todo o resto da turma da Lava Jato não teve o mesmo destino. E aí, William Travasso, bom dia pra você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Quando o Marcelo falou assim, o Collor está sendo pego pra Cristo, eu falei, coitado, tô com a peninha dele. Vou falar uma coisa pra você, eu acho que isso não tem a ver com o Collor ou com Alexandre de Moraes. Isso tem a ver com a Lava Jato. A Lava Jato, esse movimento, essa força-tarefa, ela não puniu só o corrupto. Ela não foi atrás só do corrupto, mas do corruptor, das empresas pilantras que financiavam campanhas para depois conseguir licitações fraudulentas, né? Contratos bilionários, e elas se alimentavam desse esquema nojento que nós temos no Brasil chamado corrupção. E aí, naquele movimento da Lava Jato, e eu peguei 553 pessoas foram denunciadas em Curitiba, 887 no Rio de Janeiro, Brasília 126, São Paulo 89. De acordo de leniência, foram 2 bilhões de reais que depois alguns cancelados pela justiça brasileira. Então nós tínhamos ali uma ferramenta incrível para mudar esse país de uma vez por todas e acabar com essa pilantragem, onde o cara entra para o setor público, né? Ele se candidata para ajudar o povo e, na verdade, ele quer o seu relógio de ouro, a sua Ferrari, as suas fazendas. Então, assim, gente, nós precisamos resgatar esse movimento de caçar esses caras que destroem o nosso país, que roubam, são ladrões, bandidos e precisam ser punidos com o máximo rigor da lei. E aí, a gente vê no brasileiro ainda uma parcela que tem uma paixão por uma determinada figura e fala assim, eu defendo essa figura até o final, mesmo sabendo que o cara teve uma pilantragem envolvida, que ele se envolveu em um esquema de corrupção. E a gente só vai conseguir mudar esse país, não é com a prisão do Collor, não é isso. É quando a gente tiver consciência de que a gente não vota em bandido, a gente não vota em ladrão, em cara que esteve em envolvimento em pilantragem. E a gente precisa acordar para isso, senão a gente não vai mudar esse sistema que nós estamos vivendo. Então, que bom. Seu Collor, o senhor vai ter uns bons momentos para curtir aí e pensar nas pilantragens que o senhor fez. Ô, WT, mas só para esclarecer, o meu comentário não foi nada em termos de pena Marcelo. Do Collor. O que eu quis dizer é que tá bem escancarado que ele é um corrupto, que ele desviou dinheiro. A questão é, para quem o Supremo tem interesse, tem a punição e a mão dura. Para quem não tem, tudo é diferente. Não, eu só peguei essa aspas, né? Porque quando você falou, na hora eu falei, cara,
você tem razão. Né? Pegaram ele é um exemplo, sim, mas e os outros? Pega, faz o seguinte, eu quero te pedir um favor, ouvinte da Itatiaia. Digita aí, políticos envolvidos na Lava Jato e pesquisa o nome dessa turma aí. E aí, você tem o direito de votar em quem você quiser. Quem sou eu para mandar no teu voto? Mas tenha um pouco de consciência, né, amigo?